Helena jamais imaginou que, naquela noite, sua filha de apenas 7 anos veria a mãe ser destruída publicamente por um homem cruel. Muito menos que, observando tudo em silêncio, estava o verdadeiro dono do restaurante, disfarçado de garçom. O relógio marcava poucos minutos para o início do expediente, quando Helena atravessou correndo a porta de serviço do restaurante Grandeza. Seu coração batia descompassado, não pelo esforço físico, mas pelo medo estampado no rosto do homem que a esperava com os braços cruzados e um sorriso que não chegava aos olhos. Maurício Ventura, o gerente geral, bloqueava a passagem como um predador que acabara de encontrar sua presa. "Você está atrasada, Helena." De novo, a voz dele cortou o ar com a precisão de uma lâmina. Helena sentiu o estômago revirar. Eram apenas 7 minutos de atraso, mas para Maurício, qualquer deslize era uma oportunidade de exercer poder sobre quem ele considerava inferior. "Senhor Maurício, eu sinto muito. A escola da minha filha ligou de última hora. Ela teve um problema e eu precisei. Seus problemas particulares não me interessam." Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela de forma calculada. "Aqui, você é só mais uma garçonete substituível. Existem 50 pessoas na fila, esperando uma chance de trabalhar neste restaurante. Você gostaria de abrir uma vaga para elas?" Helena abaixou a cabeça, engolindo as palavras que gostaria de gritar. Seus dedos apertaram a alça da bolsa surrada, até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela precisava desse emprego. Isabela, sua filha de 7 anos, dependia de cada centavo que ela conseguia trazer para casa. Não havia espaço para orgulho quando se é mãe solo e o dinheiro do aluguel vence em 3 dias. "Não, senhor. Não vai acontecer de novo." "Ótimo." Maurício olhou para ela de cima a baixo, um olhar que misturava desprezo e satisfação. "Agora vista seu uniforme e vá trabalhar. E Helena, hoje você fica até fecharmos. Sem hora extra." Ele se afastou deixando um rastro de colônia cara e humilhação barata. Helena seguiu para o vestiário com as pernas tremendo. Quando fechou a porta atrás de si, permitiu-se 5 segundos de fraqueza. Apenas 5. Apoiou a testa contra o armário de metal frio e respirou fundo 3 vezes. Não podia chorar. Se começasse, talvez não parasse. Lúcia, a cozinheira veterana de 55 anos que trabalhava no Grandeza desde a inauguração, observou Helena sair do vestiário com o uniforme impecavelmente ajustado e o rosto cuidadosamente recomposto. A menina tinha algo que Lúcia raramente via em pessoas tão jovens: dignidade inquebrantável, mesmo quando o mundo conspirava para destruí-la. "Ele pegou no seu pé de novo?" Lúcia perguntou baixinho, fingindo ajustar as panelas no fogão industrial. "Não foi nada." Helena amarrou o avental com movimentos mecânicos, já praticados por anos de repetição. Só os 7 minutos de atraso. 7 minutos. Lúcia balançou a cabeça. "Esse homem tem prazer em atormentar você, menina. Já reparou que ele nunca desconta atraso do Júnior? Ou da Patrícia?" Helena sabia. Claro que sabia. Maurício escolhia suas vítimas com cuidado. Pessoas que precisavam demais do emprego para reagir, que tinham dependentes em casa, que não tinham rede de proteção. Ela se encaixava perfeitamente no perfil. "Lúcia, preciso ir. O salão já deve estar enchendo." A cozinheira segurou o braço de Helena com gentileza, mas firmeza. "Um dia, filha, esse homem vai pagar por cada lágrima que arrancou de você. Pode acreditar." Helena esboçou um sorriso cansado. "Obrigada, Lúcia. Mas a gente vive no mundo real, não em conto de fadas." O restaurante Grandeza era um estabelecimento de luxo que atendia a elite da cidade. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas cobertas com toalhas de linho importado refletiam a luz suave de velas aromáticas. E o som discreto de música clássica preenchia os espaços entre conversas sussurradas de clientes que pagavam o equivalente a um salário mínimo por uma refeição. Helena conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia exatamente quantos passos dar entre a cozinha e a mesa 12. Qual cliente preferia água com gás ou sem, quem tinha alergia a frutos do mar e quem sempre deixava gorjeta generosa. Ela era invisível da forma que bons garçons devem ser. Presente quando necessário, imperceptível quando não. Naquela noite,
A mesa 8 estava ocupada por um casal visivelmente irritado. A mulher, com joias que poderiam pagar a faculdade de Isabela, tamborilava as unhas no tampo da mesa. O homem checava o relógio a cada 30 segundos. Com licença, Helena se aproximou com o sorriso profissional que aprendera a vestir como armadura. Posso oferecer uma entrada cortesia enquanto aguardam? O que queremos? A mulher disparou sem olhar para ela. É que nosso pedido saia logo. Já estamos esperando há 20 minutos. 20 minutos era o tempo padrão para pratos elaborados. Mas Helena não disse isso. Vou verificar pessoalmente com a cozinha, senhora. Um momento, por favor. Ela se virou para ir quando sentiu uma mão agarrar seu pulso. Maurício havia surgido do nada, seus dedos apertando forte demais para ser acidental. Helena, podemos conversar? Agora. E ele a puxou para o canto próximo à entrada da cozinha, longe dos olhos dos clientes, mas perto o suficiente para que outros funcionários vissem. Era proposital. Maurício adorava uma plateia para suas demonstrações de poder. A mesa 8 está reclamando. Você foi lenta demais para anotar o pedido? Não, senhor. Não me interessa a sua explicação. Ele se inclinou, falando baixo, mas com veneno destilado em cada sílaba. Você sabe qual é o seu problema, Helena? Você acha que trabalhar direitinho te torna especial, mas não torna. Você é dispensável. Lembra disso toda vez que pensar em questionar minhas ordens. Júnior, o garçom novato de 22 anos, passou carregando uma bandeja e desviou os olhos rapidamente. Ele sabia. Todos sabiam. Mas ninguém arriscava o próprio emprego para defender outra pessoa. Era a lei da selva corporativa. Sobrevivência individual acima de solidariedade coletiva. Helena sentiu as unhas cravarem nas palmas das próprias mãos. Respirou fundo. Sim, senhor. Ótimo. Agora volte ao trabalho. As horas se arrastaram como só horas de humilhação silenciosa conseguem se arrastar. Helena atendeu 17 mesas, carregou bandejas que pesavam mais que sua filha, sorriu para clientes que nem sequer a olhavam como ser humano. Seus pés latejavam dentro dos sapatos apertados. Suas costas gritavam por um momento de descanso que não viria. Às 11 da noite, quando o último cliente finalmente saiu, Helena permitiu-se sentar por 30 segundos na cadeira do vestiário. Foi quando Maurício apareceu na porta, envelope em mãos. Seu pagamento. Ela se levantou imediatamente, estendendo a mão. Mas ele não entregou. Apenas ficou ali, segurando o envelope enquanto a observava com aquele sorriso que ela aprendera a temer. Precisei fazer alguns descontos. O sangue de Helena gelou. Descontos? De quê? Multa por atraso. Quebra de protocolo ao deixar a mesa 8 esperando. Compensação por ter que cobrir suas falhas. Ele finalmente entregou o envelope, mas manteve os dedos pressionando o papel quando ela tentou pegar. Problemas com isso? Helena abriu o envelope ali mesmo, mãos tremendo. O valor era menos da metade do que deveria ser. Menos da metade. O aluguel vencia em 3 dias. Isabela precisava de um remédio para a tosse que não passava. Ela havia prometido à filha que comprariam um caderno novo para a escola. Senhor Maurício, sua voz saiu como um sussurro quebrado. Minha filha, ela precisa. Eu não posso. Deveria ter pensado nisso antes de chegar atrasada. Ele deu um passo para trás, sinalizando que a conversa estava encerrada. Dispensada. Até amanhã. Helena ficou parada, segurando aquele envelope que representava 30 dias de dor nas costas, de pés inchados, de sorrisos forçados e dignidade engolhida. 30 dias reduzidos a migalhas por puro sadismo. Por favor. A palavra saiu antes que ela pudesse impedir. Senhor Maurício, por favor, minha filha está com um problema de saúde. Ela precisa de remédio. Eu imploro. Maurício se virou lentamente e Helena viu algo em seus olhos que a fez querer desaparecer. Não era raiva, era prazer. Ele estava gostando daquilo. Helena, quando você vai aprender? O mundo não se importa com suas desculpas. Não se importa com sua filha doente. Não se importa com você. Ele cruzou os braços. Quer saber a verdade? Você não vale nem metade do que eu pago. Mas sou generoso o suficiente para manter você aqui. Então pegue esse dinheiro, agradeça, e volte amanhã no horário. Ou não volte. A escolha é sua. Algo dentro de Helena rachou.
Não quebrou completamente. Ela não podia se dar ao luxo de quebrar, mas rachou. Uma fissura fina e dolorosa que deixou escapar toda a exaustão acumulada de anos sendo tratada como lixo descartável. Ela segurou o envelope contra o peito e fez a única coisa que lhe restava. Saiu dali antes que as lágrimas começassem a cair. A noite estava fria e escura quando Helena empurrou a porta de serviço e saiu para o beco atrás do restaurante. O ar gelado queimou seus pulmões, mas ela mal sentiu. Seus dedos tremiam tanto que quase não conseguiu abrir a bolsa para guardar o envelope maldito. Foi só quando teve certeza de que estava sozinha, longe de olhares julgadores ou piedosos, que Helena permitiu que a barragem se rompesse. As lágrimas vieram silenciosas primeiro, depois em soluços que sacudiram todo o seu corpo. Ela se apoiou na parede fria de tijolos e deixou a dor sair. Quanto tempo uma pessoa aguenta? Quanto pode curvar antes de quebrar? Helena não sabia mais. Ela tirou o envelope da bolsa com mãos trêmulas e contou o dinheiro ali mesmo, sob a luz fraca do poste de rua. Contou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se os números fossem magicamente mudar. Não mudaram. Não daria para o aluguel. Não daria para o remédio. Não daria para o caderno que prometera à filha. Helena pressionou a mão contra a boca para abafar um grito de frustração. Isabela. Sua menininha de 7 anos que nunca reclamava quando o jantar era só arroz e ovo, que usava o uniforme escolar remendado sem perguntar por que não tinha roupas novas, que desenhava cartinhas dizendo «Mamãe, você é a melhor do mundo», mesmo quando a melhor do mundo mal conseguia colocar comida na mesa. Como eu vou olhar para ela? Helena sussurrou para o vazio. Como vou dizer que não tenho dinheiro para o remédio? Ninguém respondeu. Claro que não. O beco estava vazio. Ou assim ela pensava. Encostado na parede do outro lado do beco, completamente imóvel e envolvido em sombras, estava um homem. Ele usava boné puxado sobre os olhos, barba por fazer, roupas simples que pareciam ter visto dias melhores. Poderia ser um morador de rua, um trabalhador voltando tarde para casa, qualquer pessoa invisível que a cidade produzia aos milhares. Mas não era. Ricardo Almeida, dono da rede de restaurantes Grandezza e de mais 4 estabelecimentos de luxo espalhados pela cidade, observou Helena desmoronar. Ele tinha vindo ao restaurante naquela noite fazer uma visita surpresa, verificar pessoalmente se as coisas estavam funcionando conforme seus padrões exigentes. Havia estacionado do outro lado da rua e estava prestes a entrar quando viu a cena através da janela. Viu Maurício arrastar Helena para o canto. Viu o envelope ser entregue. Viu a súplica. Viu o prazer nos olhos do gerente. E agora via as consequências. Ricardo não se mexeu enquanto Helena chorava. Não porque fosse insensível, mas porque algo muito mais poderoso que empatia estava crescendo dentro dele. Fúria. Fúria fria, calculada, do tipo que não explode em gritos, mas se transforma em ação. É isso que acontece no meu restaurante quando não estou por perto. Ele murmurou para si mesmo, tão baixo que nem o vento levou as palavras. Helena finalmente se recompôs o suficiente para sair do beco, caminhando com passos cansados em direção ao ponto de ônibus. Ricardo esperou até ela desaparecer na esquina. Então tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Preciso de um favor urgente. Quero informações completas sobre um funcionário meu. Maurício Ventura, gerente do Grandezza Unidade Centro. Tudo. Registros trabalhistas, queixas de funcionários, tudo o que conseguir achar. Preciso disso até amanhã de manhã. Ele desligou e ficou parado ali por mais 1 minuto, olhando para o restaurante que carregava seu nome. Um império construído com excelência e reputação. Ou assim ele pensava. Maurício, Ricardo disse para a noite vazia, sua voz carregando uma promessa perigosa. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Então Ricardo Almeida fez algo que nunca havia feito em 15 anos comandando negócios. Decidiu descobrir a verdade. Não através de relatórios ou auditorias, mas vendo com os próprios olhos, de dentro, como as coisas realmente funcionavam quando o dono não estava olhando. E para isso, precisaria se tornar invisível. Exatamente como Helena. A ligação chegou às 3 da manhã. Ricardo Almeida estava acordado, sentado na varanda do apartamento no 23º andar, olhando para a cidade que dormia lá embaixo.
Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Helena encostada naquela parede fria, contando moedas com mãos trêmulas, chorando como se até suas lágrimas precisassem pedir permissão para existir. O celular vibrou. Marcelo Dias, seu advogado e investigador particular. Encontrei coisas pesadas, muito pesadas. Ricardo apertou o telefone contra o ouvido. Fala. A Maurício Ventura está fazendo descontos ilegais de pelo menos 12 funcionários. Tenho registros de queixas arquivadas, 3 processos trabalhistas abafados com acordos silenciosos, pagos com seu dinheiro, aliás, e dezenas de depoimentos de ex-funcionários que saíram por motivos pessoais. Marcelo fez uma pausa. Ricardo, ele tem um padrão. Escolhe pessoas vulneráveis, mães solteiras, gente com dependentes doentes, imigrantes, qualquer um que precise de mais do emprego para reagir. Ricardo fechou os olhos. Ele está roubando? Tecnicamente sim. Criou um sistema paralelo de multas que vai direto para o bolso dele. Legalmente é zona cinzenta. Difícil de provar, sem testemunhas dispostas a falar. E ninguém fala. Todos têm medo. Marcelo, preciso de documentos falsos. Nome diferente, histórico básico de trabalho, referências que resistam à verificação superficial. Silêncio. Então, o que você está planejando? Vou trabalhar lá, como garçom. Isso é insano. Você tem auditores, inspetores, que claramente não viram nada. Ricardo bateu a mão no vidro da janela. Maurício opera há anos debaixo do meu nariz. Relatórios não vão me mostrar o que eu preciso ver. Preciso estar lá. E se te reconhecerem? Ninguém olha de verdade para garçons, Marcelo. As vítimas de Maurício são invisíveis. Vou me tornar invisível também. Um suspiro do outro lado. Quando você precisa disso? Até às 10 da manhã. Ricardo, são 3 da... Por favor. 7 horas depois, Ricardo estava na frente do espelho do banheiro, mal reconhecendo o reflexo que o encarava de volta. Barba cheia e descuidada substituíra o rosto sempre bem feito. Lentes de contato escuras mudaram a cor dos olhos. Boné desgastado, jeans desbotado, camisa simples, tênis gastos. Roberto Silva. Ele testou o nome em voz alta. Comum. Esquecível. Perfeito. Às 10 da manhã, Roberto Silva empurrou a porta de serviço do restaurante Grandeza. O mesmo beco onde Helena chorara horas antes. A mesma porta pela qual dezenas de invisíveis entravam todo dia. Maurício estava no escritório revisando papéis quando Roberto bateu na porta. Sim? Nem levantou os olhos. Bom dia. Vim para a vaga de garçom temporário. A administração disse para me apresentar ao senhor. Maurício olhou para cima. Seus olhos passaram por Roberto da mesma forma que passariam por um móvel, registrando existência, não essência. Experiência? Alguns restaurantes, nada sofisticado. Ricardo manteve a voz neutra. Preciso de trabalho temporário. Questões pessoais. Documentos? Sim, senhor. Maurício estendeu a mão sem fazer contato visual. Roberto entregou a carteira de trabalho que Marcelo produzira. O gerente deu uma olhada rápida, mais protocolo que interesse. Começa hoje. Lúcia te ensina. Salário mínimo, sem benefícios. Quebrou, pagou, atrasou. Desconta. Claro? Perfeitamente. Então sai. Tenho trabalho. Maurício já voltara aos papéis antes de Roberto deixar a sala. Lúcia estava temperando uma panela gigante quando Roberto entrou na cozinha. Ela o avaliou com olhos que já tinham visto centenas de pessoas passarem por ali. Roberto? Sim, se... Lúcia? Melhor. Ela limpou as mãos no avental. Sabe segurar bandeja? Sei. Já é melhor que o último. Apontou para os armários. Uniformes ali. Pega um que sirva e volta. Enquanto vestia o uniforme, camisa branca e calça preta que provavelmente custavam menos que seus botões de punho, Ricardo ouvia os sons da cozinha industrial. Panelas chacoalhando, facas em tábuas, ordens gritadas. Um mundo paralelo que ele nunca tinha realmente visto. Primeira regra, Lúcia disse quando ele voltou. Nunca discuta com Maurício. Ele está sempre certo, mesmo quando está errado. Entendeu? Entendi. Segunda, clientes são reis, mas alguns são mais reis que outros. Aprende rápido quem é quem, senão Maurício te crucifica. Ricardo absorveu cada palavra. Lúcia explicou o sistema. Quais mesas importavam mais, como anotar pedidos,
onde ficava cada coisa. Era complexo de um jeito que ele nunca apreciara de sua torre de marfim. E Roberto? Lúcia baixou a voz, olhando ao redor. Se você tem onde mais trabalhar, trabalha lá. Esse lugar come gente por dentro. Por quê? Lúcia hesitou, medindo se podia confiar. Algo nos olhos dele, talvez a atenção genuína, a fez decidir. Porque Maurício não é gerente. É um tirano pequeno que descobriu que pode destruir vidas sem consequências. E adora fazer isso. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta se abriu. Helena entrou e o mundo desacelerou. Ela estava diferente da mulher quebrada de ontem. Uniforme impecável, cabelo em coque perfeito, postura ereta. Mas Ricardo viu detalhes que ninguém mais via. Olheiras cobertas com maquiagem barata, forma como segurava a bolsa com força demais, cansaço que sono nenhum curaria. Bom dia, Lúcia. Voz suave, educada. Então notou Roberto. Funcionário novo? Roberto. Garçom temporário. Lúcia fez as apresentações. Roberto, essa é Helena. Melhor garçonete daqui, apesar do Maurício nunca admitir. Helena estendeu a mão. Ricardo apertou, sentindo calos que não deveriam existir em mãos tão jovens. 28 anos, talvez 30. Mas as mãos contavam história de vida inteira trabalhando duro. Prazer, Roberto. Bem-vindo. Havia algo na forma como disse o nome do restaurante. Sem ironia, amargura, só cansaço aceito, que mexeu com Ricardo. Essa mulher tinha todo o direito de estar destruída. Mas simplesmente continuava. O prazer é meu. Helena deu um pequeno sorriso educado e foi guardar as coisas. Lúcia se aproximou e sussurrou. Ela é exemplo perfeito. Trabalhadora, competente, nunca reclama. E Maurício pisa nela todo dia. Por quê? Porque pode. Lúcia voltou às panelas. E porque gente como Helena precisa de mais para reagir. O turno começou e Ricardo mergulhou num mundo paralelo que existia a metros de suas refeições caras, mas podia estar em outro planeta. Seguiu Helena discretamente observando. Era como assistir dança coreografada. Ela sabia exatamente quando aproximar, quando recuar, como ler linguagem corporal para antecipar necessidades. Mestre em sua profissão. Mas também viu outras coisas. Viu como ela encolhia levemente quando Maurício passava perto. Viu o gerente chamá-la 2 vezes para correções insignificantes. Ângulo de um guardanapo, forma de servir vinho. Cada correção em tom alto o suficiente para outros ouvirem. Humilhação pública em doses homeopáticas. Não violenta o bastante para denunciar, mas consistente o bastante para destruir a autoestima gota a gota. No meio da tarde, durante pausa, Ricardo organizava talheres quando ouviu vozes alteradas no corredor. Você está lenta hoje, Helena. A voz de Maurício. Quer que eu desconte suas gorjetas também? Ricardo se aproximou silenciosamente. Não, senhor. Vou melhorar. Voz pequena, contida. Você sempre diz isso, sempre promete, mas continua medíocre. Maurício saboreava cada palavra. Sabe por que não te demito? Porque você é boa em uma coisa: aguentar humilhação, útil. Quando preciso culpar alguém, você está sempre disponível. Silêncio. Ricardo esperou Helena explodir. Ela não fez nada. Sim, senhor. Maurício riu. Risada curta, cruel. Ótimo. Agora volta. E Helena, essa cara de cachorro surrado. Clientes não gostam. Sorri mais. Ricardo deu 2 passos em direção ao corredor, pronto para acabar com aquilo, revelar quem era, demitir Maurício ali mesmo. Mão no seu ombro. Lúcia balançou a cabeça em silêncio. Não agora. Vai piorar. O resto do dia passou em névoa de observações e raiva crescente. Viu Júnior derrubar bandeja de taças vazias. Viu Maurício explodir, ameaçando descontar prejuízo. Viu Helena se oferecer para limpar, protegendo o colega mais jovem. Maurício rosnando, fica na sua, Helena, deixa ele aprender. Viu clientes tratando funcionários como móveis falantes. Viu diferença gritante entre comportamento de Maurício com VIPs, todos sorrisos, versus bastidores. Quando o turno terminou, Ricardo estava exausto de forma que nunca experimentara. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como pessoas faziam isso todo dia? Como Helena fazia? Estava trocando roupa quando ouviu passos rápidos. Espiou.
e viu Helena saindo, bolsa surrada no ombro, ombros curvados. Ricardo esperou minutos, depois seguiu. A noite caía quando Helena entrou numa farmácia 3 quarteirões adiante. Ricardo ficou fora, observando pela vitrine. Viu ela pegar caixa de remédio, levar ao balcão, verificar a carteira. Viu o momento exato em que percebeu que não tinha o suficiente. O farmacêutico falou algo. Helena respondeu, lábios formando palavras que Ricardo não ouviu, mas adivinhou. Posso voltar amanhã? Ela devolveu o remédio. Saiu de cabeça baixa. Ricardo entrou antes de pensar. Quanto falta para o remédio daquela senhora? Farmacêutico de meia idade, com óculos grossos, pareceu surpreso. R$18. Ricardo colocou 50 no balcão. Quando ela voltar amanhã, diz que laboratório deu desconto especial. Entrega de graça. Mas, senhor... Por favor. O farmacêutico pegou o dinheiro, confuso. Sim, senhor. Ricardo saiu e ficou na calçada vendo Helena virar a esquina. Então ouviu. Voz baixa dela ao telefone, alguns metros à frente. Oi, meu amor. Mamãe vai se atrasar um pouquinho, tá? Ricardo congelou. Sua tosse melhorou? Que bom, meu amor. Pausa. Não consegui o remédio ainda, mas amanhã mamãe traz. Prometo. A voz de Helena rachou levemente. Eu te amo também, Isabela. Beijo. Ela desligou. Parou ali mesmo na calçada, respirando fundo 3 vezes. Como se precisasse se recompor antes de voltar para casa e fingir que estava tudo bem. Ricardo sentiu algo quebrar dentro do peito. R$18. Preço de um café que ele tomava sem pensar. Para ela, a diferença entre filha ter alívio ou passar noite tossindo. Ele pegou o celular. Marcelo, quanto tempo para investigar Maurício a fundo? Tudo. Irregularidades fiscais, trabalhistas, tudo. Há 1 semana, você tem 3 dias. Desligou. Depois ligou de novo. E Marcelo, mais uma coisa. Quero que você prepare documentos de demissão por justa causa. Motivo: assédio moral, apropriação indébita, quebra de código de conduta, ironclad, inquestionável. Isso eu consigo. Mas Ricardo, você tem certeza? Ricardo olhou para onde Helena desaparecera. Nunca tive tanta certeza na vida. Naquela noite, já em casa, Ricardo não conseguiu dormir de novo. Mas dessa vez não era só raiva. Era algo mais profundo. Ele tinha construído império, 5 restaurantes de luxo, dezenas de funcionários, milhões em lucro. E nunca, nenhuma vez, tinha realmente visto as fundações sobre as quais tudo se sustentava. Pessoas como Helena, invisíveis, descartáveis, quebradas lentamente por pessoas como Maurício, enquanto ele, Ricardo, assinava relatórios e celebrava números. Pegou o celular e digitou mensagem para Maurício. Maurício, Roberto aqui. Vi umas coisas estranhas no caixa hoje. Podemos conversar amanhã antes da abertura? Nada sério, só quero esclarecer. Enviou. 3 pontinhos apareceram. Maurício digitando. Claro, Roberto. 9 war no meu escritório. Deve ser algum erro de registro, vou explicar. Ricardo leu a resposta e sorriu. Sorriso frio que não chegava aos olhos. Não, Maurício. Você não vai explicar. Você vai implorar. Desligou o celular e ficou olhando pela janela. Lá embaixo, cidade dormia. Ou fingia dormir. Quantas Helenas estavam acordadas agora, preocupadas com filhos doentes, aluguel atrasado, dinheiro que não chegava. E quantos Maurícios dormiam tranquilos, sabendo que podiam destruir vidas sem consequência? Não mais. Ricardo disse para o próprio reflexo no vidro. Acabou. Pela primeira vez em 15 anos, construindo império, Ricardo Almeida não se sentiu como empresário tomando decisão estratégica. Sentiu-se como homem fazendo o certo. E amanhã, Maurício Ventura ia descobrir que existe diferença entre ter poder e enfrentar alguém que realmente entende o que poder significa. Amanhã chegou com aquele tipo de silêncio pesado que antecede tempestades. Ricardo acordou às 6, vestiu novamente o disfarce de Roberto Silva e saiu para mais um dia de invisibilidade planejada. Mas hoje seria diferente. Hoje ele tinha uma reunião marcada com Maurício. E Maurício não fazia ideia de que estava prestes a cavar a própria cova. Quando Ricardo chegou ao Grandeza, o restaurante ainda estava vazio, silencioso.
Apenas o som de panelas sendo organizadas na cozinha quebrava o silêncio da manhã. Ele foi direto ao escritório de Maurício e bateu na porta. Entre. Mas Maurício estava sentado atrás da mesa, postura relaxada de quem se sente completamente no controle. Quando viu Roberto, seu sorriso foi condescendente, quase divertido. Roberto, senta. Você disse que viu algo estranho no caixa? Ricardo fechou a porta atrás de si e sentou. Sim, percebi alguns descontos que não batem com os registros oficiais. Multas que não aparecem na folha de pagamento. O sorriso de Maurício vacilou por uma fração de segundo. Só uma fração. Mas Ricardo viu. Ah, isso. Maurício deu de ombros, recuperando a compostura. Sistema interno de controle de qualidade. Funcionários cometem erros. Precisam ser responsabilizados. Nada ilegal, só gestão eficiente. Entendo. Ricardo se inclinou para a frente. E os valores vão para onde, exatamente? Maurício estreitou os olhos. Por que tanto interesse, Roberto? Você trabalha aqui há 2 dias. Fica na sua. Só curiosidade profissional. Pois controla sua curiosidade. A voz de Maurício ganhou uma ponta de ameaça. Esse tipo de pergunta pode te colocar em situação complicada. Entende o que estou dizendo? Ricardo entendeu perfeitamente. Era uma ameaça velada. Maurício estava acostumado a intimidar quem questionava. Funcionava com gente que precisava do emprego, mas não com quem realmente mandava. Entendo. Ricardo se levantou. Desculpa incomodar. Foi mal interpretação minha. Maurício relaxou visivelmente. Sem problema. Mas, Roberto, próxima vez que tiver dúvida, deixa pra lá. Aqui a gente não questiona, a gente trabalha. Claro. Ricardo saiu do escritório com uma certeza. Maurício era ainda pior do que imaginara. Não apenas cruel, mas convencido de sua própria impunidade. Achava que podia ameaçar qualquer um. Estava prestes a descobrir que não podia. O dia começou movimentado. Sábado era sempre o dia mais cheio da semana, e o Grandeza estava lotado desde o almoço. Ricardo trabalhou em silêncio, observando, gravando mentalmente cada abuso, cada humilhação. Maurício estava particularmente animado, circulando entre mesas VIP, com sorrisos largos e bajulação ensaiada. Ele era outro homem quando clientes importantes estavam por perto. Charmoso, atencioso, prestativo. Mas nos bastidores, a máscara caía. Júnior, essa mesa está uma porcaria. Limpa direito ou desconto do seu salário. Lúcia, o molho está muito ralo. Você está economizando ingredientes às minhas custas? Helena, sempre Helena. Ricardo viu Maurício puxá-la para o canto 3 vezes em 2 horas. Sempre com aquele sorriso cruel. Sempre encontrando defeitos invisíveis. Sempre deixando claro quem mandava. E Helena aguentava. Cabeça baixa, sim, senhor. E voltava ao trabalho. Até que aconteceu. Eram quase 8 da noite quando Helena recebeu uma ligação no celular. Ricardo viu ela atender, afastar-se alguns passos e o sangue sumir do rosto dela. O quê? Quando isso aconteceu? Voz trêmula. Ela está bem? Eu vou buscar agora mesmo. Maurício apareceu do nada. Helena, você está no meio do expediente. Guarda esse telefone. Senhor Maurício, é minha filha, a vizinha. Não me interessa. Ele arrancou o telefone da mão dela e desligou a chamada. Você trabalha até o fim do turno ou vai embora demitida? Escolhe. Helena ficou paralisada. Ricardo viu lágrimas se formarem nos olhos dela, mas ela piscou forte, forçando-as a não cair. Eu preciso buscar minha filha. Por favor. Não. Maurício devolveu o telefone. Liga para a vizinha, diz que vai se atrasar. Ou pega suas coisas e nunca mais volta. Foi quando Ricardo decidiu que não aguentava mais. Estava prestes a intervir quando Lúcia apareceu ao lado de Helena. Eu cubro o resto do turno dela. Deixa a menina ir. Maurício virou para Lúcia com olhos de cobra. Você não manda aqui. Eu sei. Mas também sei que se acontecer algo com a filha dela e você impediu a mãe de ir, vai ter problema. Maurício avaliou a situação. Havia clientes por perto, alguns já olhando discretamente para a cena. Ele não podia fazer um escândalo. Tá bom, vai. Mas amanhã você repõe essas horas, sem pagamento extra. Helena nem respondeu. Apenas pegou a bolsa e saiu correndo. 20 minutos depois, ela voltou. Com Isabela pela mão. A menina tinha 7 anos, olhos grandes e assustados.
uniforme escolar amarrotado. Estava visivelmente nervosa, agarrada na mão da mãe como se fosse se perder se soltasse. Ricardo, que estava organizando copos no bar, sentiu o coração apertar ao ver as duas. Helena se abaixou na altura da filha, ajeitou o cabelo dela com gentileza. Meu amor, a mamãe precisa terminar o trabalho. Você fica sentadinha ali na cozinha com a tia Lúcia, tá? Quietinha. Só mais um pouquinho. Tá, mamãe. A voz de Isabela era fina, obediente. Desculpa dar trabalho. Você nunca dá trabalho, meu amor. Helena beijou a testa da filha. Nunca. Lúcia levou Isabela para a cozinha, deu um suco para ela, sentou a menina num banquinho no canto com um livro de colorir surrado. A criança ficou ali, quietinha, colorindo em silêncio. Ricardo observou tudo de longe. Aquela menina era educada demais, comportada demais, quieta demais para 7 anos. Como se tivesse aprendido desde cedo que não podia incomodar, não podia fazer barulho, não podia ser criança. Maurício descobriu Isabela 10 minutos depois. Entrou na cozinha verificando um pedido e parou ao ver a criança no canto. O que é isso? Lúcia se virou. A filha da Helena. Teve uma emergência. A vizinha não pôde ficar com ela. Vai ficar quietinha aqui até o fim do expediente. Isso aqui não é creche. Maurício foi direto até Helena, que acabara de entrar com uma bandeja. Você trouxe sua filha para o trabalho? Senhor Maurício, foi emergência. A vizinha teve um problema e... Eu não quero saber! A voz dele ecoou pela cozinha. Você tem 1 hora para tirar essa criança daqui ou está demitida? Helena empalideceu. Por favor, ela não vai atrapalhar. Ela fica quieta, eu prometo. 1 hora, Helena. Depois disso, ou ela sai, ou vocês duas saem. Definitivamente. Maurício voltou ao salão deixando um silêncio pesado. Helena ficou parada, mãos tremendo segurando a bandeja. Ela não tinha para quem ligar. Não tinha ninguém. Se saísse agora, perderia o emprego. Se ficasse, o quê? Colocaria a filha na rua sozinha? Vai ficar tudo bem, Lúcia sussurrou. Ela fica aqui comigo, quietinha. Maurício não vai nem lembrar. Mas Helena sabia que ele ia lembrar. Maurício nunca esquecia uma oportunidade de exercer poder. O turno continuou numa tensão crescente. Helena trabalhava no piloto automático, mecanicamente, servindo mesas, sorrindo para clientes, mas seus olhos voltavam para a cozinha a cada 30 segundos, verificando se Isabela estava bem. A menina permaneceu no canto, colorindo, quieta como um ratinho. De vez em quando olhava para a mãe com aqueles olhos grandes, esperando, confiando que tudo ia ficar bem porque a mamãe sempre resolvia tudo. Ricardo observava mãe e filha com um aperto no peito que nem sabia que podia sentir. Essa era a realidade invisível. Mães fazendo malabarismo impossível entre sobrevivência e maternidade. Crianças aprendendo cedo demais que o mundo não tinha espaço para elas. E então aconteceu. Helena estava carregando uma bandeja pesada com 6 pratos de entrada quando seu pé direito pisou na ponta de um tapete mal colocado perto da mesa 15. O tapete escorregou. Ela tentou se equilibrar, mas o peso da bandeja puxou seu corpo para frente. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A bandeja caiu. Pratos se estilhaçaram no chão com um estrondo que ecoou por todo o restaurante. Molho espirrou no tapete caro. Pedaços de porcelana se espalharam. O salão inteiro congelou. Helena ficou parada, olhando para a destruição aos seus pés. E Ricardo viu o momento exato em que ela percebeu. Estava acabado. Não havia como sair dessa. E Maurício veio. Ele atravessou o salão como um furacão, rosto vermelho de raiva, olhos brilhando com algo que ia além de irritação profissional. Era prazer. Prazer em finalmente ter a desculpa perfeita para destruir Helena na frente de todos. Você é uma incompetente. A voz dele cortou o silêncio como um chicote. Todos os clientes olharam. Conversas morreram. Talheres pararam no ar. Helena tentou falar. Senhor Maurício, o tapete estava... Não me interessa suas desculpas patéticas. Maurício avançou, apontando o dedo para o rosto dela. Você é burra demais para fazer até o mais simples. Sempre soube que gente como você não serve para trabalhar num lugar fino assim. Ricardo deu um passo à frente, mas Lúcia o segurou pelo braço, balançando a cabeça. Não ainda.
Vai piorar. Ele forçou-se a ficar parado, mas cada célula do seu corpo gritava para acabar com aquilo. E então veio a parte pior. Isabela apareceu na porta da cozinha. A menina tinha ouvido os gritos. Tinha ouvido alguém gritando com a mamãe. E saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Ela parou na porta, olhos arregalados, vendo o homem de terno apontando o dedo para a mãe dela. Vendo a mamãe com cabeça baixa, tremendo. Vendo os clientes olhando com pena ou constrangimento. Helena viu a filha. Seus olhos se encontraram. E Isabela começou a chorar. Sem som primeiro, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto assustado. Isabela, Helena sussurrou, voz quebrada. Volta para a cozinha, meu amor. Mas a menina não se moveu. Ficou ali, chorando em silêncio, vendo a mãe ser destruída. Maurício nem tinha notado a criança. Estava ocupado demais desfrutando seu momento de poder absoluto. Essas taças vão sair do seu salário. E sabe mais? Estou farto de você. Sempre arranjando desculpas, sempre com problemas. Foi quando Isabela gritou. Não grita com a minha mãe. O restaurante congelou. Maurício se virou lentamente para a fonte da voz. Viu a menina pequena chorando, punhos cerrados ao lado do corpo. O quê? Ele deu um passo em direção a Isabela e Helena se moveu instintivamente entre eles. Isabela, não... Mas a menina, com coragem que só crianças inocentes têm, deu outro passo à frente. Minha mãe trabalha muito. Ela é boa. Por que o senhor é mau com ela? A voz tremia, mas as palavras saíram claras. Silêncio absoluto. Maurício ficou roxo. Ser desafiado por uma criança na frente de clientes VIP era inaceitável, humilhante, inadmissível. Vejo que você não sabe educar nem sua filha. Ele disparou, voz cortante. Está demitida, Helena, agora. Pega sua filha e sai da minha frente. Helena correu até Isabela, abraçou a menina, ambas chorando. A sala inteira assistia em silêncio chocado. Foi quando o Dr. Campos se levantou. O médico renomado, cliente VIP que frequentava o Grandeza há anos, empurrou a cadeira com força suficiente para fazer barulho. Isso é um absurdo. Sua voz era calma, mas carregada de desprezo. Humilhar uma funcionária já seria ruim. Fazer isso na frente da filha dela é simplesmente cruel. Maurício se virou, tentando recuperar a compostura. Dr. Campos, o senhor não entende essa funcionária? Entendo perfeitamente. Dr. Campos jogou o guardanapo na mesa. Entendo que você é um homem pequeno que precisa humilhar os outros para se sentir grande. Ele caminhou até Helena, que ainda abraçava Isabela, e disse baixo o suficiente para só elas ouvirem. A senhora sempre me atendeu com excelência e respeito. Meus sinceros respeitos. Então olhou para Maurício uma última vez. Não volto mais aqui. E vou me certificar de que meus colegas saibam o tipo de estabelecimento que você comanda. Dr. Campos saiu. Outros clientes começaram a se mexer, desconfortáveis. Alguns pediram a conta apressadamente. O clima tinha virado. Maurício percebeu que tinha ido longe demais, mas não podia voltar atrás agora sem parecer fraco. Saiam. Ele disse para Helena, voz mais baixa, mas não menos cruel. Agora. Helena segurou Isabela pela mão e caminhou em direção à saída dos funcionários. Passou pela cozinha, onde Lúcia esperava com lágrimas nos olhos e um envelope. Fizemos uma vaquinha. Não é muito, mas... Lúcia enfiou o envelope na mão de Helena. Você merecia coisa melhor que isso. Helena só conseguiu acenar com a cabeça, incapaz de falar sem desmoronar completamente. Mãe e filha saíram pela porta dos fundos, para o mesmo beco onde tudo começara. Ricardo observou tudo da cozinha. Viu Isabela segurando a mão da mãe. Viu Helena tentando não chorar na frente da filha. Viu as duas desaparecerem na noite. Ele virou para Lúcia. A cozinheira viu algo nos olhos dele que a fez recuar um passo. Roberto, você parece... Parece o quê? Parece que vai matar alguém. Ricardo tirou o avental, jogou no gancho. Pior que isso, Lúcia. Vou destruí-lo. Ele caminhou direto ao escritório onde Maurício estava tentando fazer controle de danos ao telefone com algum cliente importante. Ricardo entrou sem bater e fechou a porta. Maurício olhou irritado. Roberto, estou ocupado. Nós precisamos conversar. Ricardo tirou o boné.
Tirou as lentes de contato escuras, revelando olhos claros. Passou a mão na barba postiça, soltando-a. Maurício parou, celular a meio caminho da orelha. Arregalou os olhos. Você... Ricardo se endireitou, deixando cair completamente a postura curvada de garçom temporário. Meu nome é Ricardo Almeida. Eu sou o dono desta rede de restaurantes. E nos últimos 3 dias, trabalhando aqui disfarçado, eu vi tudo. A cor desapareceu do rosto de Maurício. O telefone caiu da mão dele. Senhor, Ricardo, eu posso explicar. Pode? Ricardo deu um passo à frente. Então explica como você rouba de funcionários vulneráveis. Explica os descontos ilegais. Explica como acabou de destruir uma mãe na frente da filha dela por pura crueldade. Maurício cambaleou, segurando na mesa. Eu estava só, gerenciando. Mentira. Ricardo pegou o celular. E sabe o que é melhor? Eu gravei tudo. Cada abuso, cada ameaça. Inclusive nossa conversa de hoje de manhã, quando você me ameaçou por fazer perguntas. Os joelhos de Maurício cederam. Ele caiu sentado na cadeira. Meu advogado chega em 10 minutos. Ricardo continuou, voz gelada. Você vai devolver cada centavo roubado. Vai assinar sua demissão por justa causa. E se eu descobrir que você conseguiu emprego em qualquer outro lugar e está fazendo o mesmo, eu pessoalmente vou denunciá-lo. Maurício tentou falar, mas nada saiu. Acabou, Maurício. Seu reinado de terror acabou. Ricardo saiu do escritório deixando o homem destruído afundado na cadeira. Lá fora, na cozinha, Lúcia e Júnior olhavam com olhos arregalados. Roberto Você é o dono. Júnior gaguejou. Sim. E amanhã as coisas vão mudar muito por aqui. Ricardo olhou para Lúcia. Você sabe onde Helena mora? Sei. Me passa o endereço. Preciso conversar com ela. Ela não vai atender agora, filho. Está destruída. Eu sei. Ricardo suspirou. Mas preciso consertar isso. Preciso tentar. 1 hora depois, Maurício assinou todos os documentos que o advogado de Ricardo trouxe. Devolução de valores, demissão por justa causa, termo de confidencialidade, tudo. Quando saiu do Grandeza pela última vez, Maurício era um homem acabado. E Ricardo sabia que a justiça fora feita. Mas também sabia que Helena ainda estava lá fora, sem emprego, sem saber que tudo tinha mudado. E isso ele ia consertar. Amanhã. Helena não dormiu naquela noite. Como poderia? Sentada no sofá surrado de seu apartamento de um cômodo, ela olhava para Isabela dormindo na cama estreita que dividiam. A menina havia chorado até pegar no sono, perguntando entre soluços se a mamãe estava brava com ela por ter gritado com o homem mau. Nunca, meu amor. Helena havia sussurrado, acariciando o cabelo da filha. Você foi muito corajosa. A mamãe é que devia ter sido corajosa assim há muito tempo. Mas coragem não pagava aluguel. Coragem não colocava comida na mesa. Coragem não conseguia emprego novo quando se era demitida por justa causa de um restaurante renomado. Helena pegou o envelope que Lúcia lhe dera. Contou o dinheiro mais uma vez. R$ 230, a vaquinha dos colegas. Dava para comprar comida por 2 semanas, talvez 3, se ela economizasse muito. Depois disso, ela não queria pensar no depois disso. O celular vibrou na mesinha de centro. Mensagem de número desconhecido. Helena, aqui é a farmácia São Lucas. Passando para avisar que o remédio da sua filha está disponível para retirada. O laboratório liberou desconto especial, sem custo para a senhora. Pode buscar quando quiser. Helena leu a mensagem 3 vezes. Desconto especial? Remédio sem custo? Isso não fazia sentido. Laboratórios não davam remédio de graça. Mas ela não ia questionar. Isabela precisava daquele remédio. Respondeu. Muito obrigada. Passo aí amanhã de manhã. Guardou o celular e voltou a olhar para a filha dormindo. Pelo menos isso estava resolvido. Pequenas vitórias. Do outro lado da cidade, Ricardo também estava acordado. Ele estava na sala de seu apartamento, laptop aberto, revisando todos os documentos que Marcelo compilara sobre Helena Martins. Não para investigá-la, mas para entender como ajudar sem parecer caridade. Helena tinha 28 anos. Ensino médio completo, nunca fizera faculdade. Trabalhara como garçonete desde os 19 anos.
Isabela nascera quando ela tinha 21. Pai ausente, sem pensão, sem contato. Ela criava a filha sozinha há 7 anos. Histórico de trabalho impecável em todos os lugares por onde passara. Nunca uma reclamação, nunca um atraso, nunca um problema. Até chegar no Grandeza e encontrar Maurício. Ricardo fechou o laptop e esfregou o rosto com as mãos. Como ele consertava isso? Como oferecia ajuda a alguém que claramente tinha orgulho, que não aceitaria caridade? O telefone tocou. Marcelo. Ricardo, os documentos estão prontos. Maurício está oficialmente fora. Devoluções programadas para serem depositadas nas contas dos funcionários lesados amanhã de manhã. Helena vai receber tudo que foi roubado dela nos últimos 2 anos. Quanto dá? R$8.420. Ricardo sentiu raiva renovada. Quase R$9.000 roubados de uma mulher que não conseguia comprar remédio de R$18 para a filha. E o cargo de gerente? Está aberto? Tecnicamente sim. Mas Ricardo, você realmente vai oferecer isso para ela? Uma garçonete virando gerente geral? O conselho vai questionar. O conselho pode questionar o quanto quiser. É minha empresa. Minha decisão. Tudo bem, mas você pensou em como vai abordar ela? Depois do que aconteceu ontem, ela provavelmente nunca mais quer ver nada relacionado ao Grandeza. Ricardo não tinha resposta para isso. Na manhã seguinte, Helena acordou com Isabela cutucando seu ombro. Mamãe, sua tosse piorou de noite. Precisa do remédio. Helena se levantou, corpo doendo de uma noite mal dormida no sofá. Vamos buscar agora, meu amor. Se arruma. 20 minutos depois, mãe e filha caminhavam pela rua em direção à farmácia. Isabela segurava firme na mão de Helena, quieta demais para uma criança de 7 anos em domingo de manhã. Mamãe, sim, meu amor. Você vai arrumar outro trabalho? Helena engoliu o nó na garganta. Vou sim, a mamãe sempre arruma. E se demorar? Não vai demorar. Mentira. Mas mentira necessária. Vai ficar tudo bem. Chegaram à farmácia. O mesmo farmacêutico de óculos grossos estava no balcão. Bom dia. Vim buscar o remédio. Recebi mensagem ontem. O homem sorriu. Ah, sim. Só um momento. Ele foi aos fundos e voltou com uma sacola. Dentro, não apenas o remédio, mas também vitaminas infantis e um xarope para tosse. Moça, o laboratório liberou tudo isso aqui. Tratamento completo. Helena olhou para a sacola confusa. Mas eu não pedi tudo isso. Promoção especial. Aproveita. O farmacêutico piscou, como se compartilhassem um segredo. Helena não entendeu, mas aceitou. Quando saiu da farmácia com Isabela, tinha lágrimas nos olhos, pequenas bondades em meio ao caos. Se ao menos soubesse quem realmente havia pago aquilo. Ricardo passou o domingo inteiro planejando como abordar Helena. Ligou para Lúcia, pediu o endereço, pensou em aparecer lá. Mas isso seria invasivo, assustador até. Finalmente decidiu pela abordagem mais direta. Uma carta. Sentou-se à mesa e começou a escrever à mão. Não no computador. Precisava ser pessoal. Cara Helena, meu nome é Ricardo Almeida. Sou o dono da Rede Grandeza. Antes que rasgue esta carta, por favor, me dê chance de explicar. Nos últimos 3 dias, trabalhei disfarçado como garçom no restaurante. Vi tudo. Vi como você foi tratada. Vi a crueldade, a injustiça, a humilhação. E vi você, apesar de tudo, manter sua dignidade. Maurício Ventura foi demitido por justa causa. Está sendo investigado por apropriação indébita e assédio moral. Você vai receber de volta cada centavo que foi roubado de você. Mas não estou escrevendo só para contar isso. Estou escrevendo para oferecer algo. Quero que você seja a nova gerente geral do Grandeza. Sei que parece loucura. Sei que você deve estar pensando que é pena, ou culpa, ou qualquer coisa menos genuíno. Mas não é. Você tem algo que nenhum curso de administração ensina. Empatia. Você sabe o que é passar necessidade, então nunca vai fazer seus funcionários passarem. Você sabe o que é ser humilhado, então nunca vai humilhar ninguém. Não precisa responder agora. Não precisa aceitar, mas precisa saber. Você merece esta chance. Não por pena, por competência, caráter e coragem. Se quiser conversar, meu telefone está abaixo. Se não quiser, entendo perfeitamente. Com respeito, Ricardo Almeida releu a carta 5 vezes.
Parecia sincera, parecia manipuladora. Ele não sabia mais. Colocou num envelope, escreveu o endereço que Lúcia passara e pediu para um mensageiro entregar segunda de manhã cedo. Depois disso, só restava esperar. Segunda-feira amanheceu com Helena revisando currículos pela 10ª vez. Tentava decidir se mentia sobre o motivo da saída do Grandeza ou se dizia a verdade e arriscava nunca ser chamada. A campainha tocou. Ela franziu a testa. 9 da manhã. Isabela estava na escola. Quem seria? Abriu a porta. Um mensageiro uniformizado. Helena Martins? Sou eu. Entrega para a senhora. Ele estendeu um envelope branco, elegante. Helena assinou o recebimento confusa. Fechou a porta e olhou para o envelope. Não tinha remetente, só seu nome em caligrafia bonita. Abriu, começou a ler e sentou-se no sofá porque as pernas pararam de funcionar. Leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Trabalhei disfarçado como garçom, Roberto. O garçom novo. Era ele, era o dono. Maurício Ventura foi demitido. Finalmente. Você vai receber de volta cada centavo. Lágrimas começaram a cair. Quero que você seja a nova gerente geral. Helena parou de respirar. Gerente. Ela. Uma garçonete que mal terminara o ensino médio. Gerente de um restaurante de luxo. Era impossível. Era loucura. Era a chance que ela nunca pensou que teria. Mas também era aterrorizante. Helena passou o dia inteiro olhando para a carta e para o número de telefone rabiscado no final. Pegava o celular, digitava metade da mensagem, apagava, recomeçava, apagava de novo. Senhor Ricardo, agradeço muito, mas não posso aceitar porque... Por que o quê? Porque tinha medo? Porque achava que não merecia? Porque síndrome do impostor gritava que ela ia fracassar? Às 5 da tarde, quando foi buscar Isabela na escola, ainda não tinha decidido. A menina saiu correndo da porta da escola e abraçou Helena. Mamãe, olha o que eu fiz! Mostrou um desenho. Era Helena, desenhada com lápis de cor, usando uma coroa amarela. Embaixo, com letras tortas. Minha mãe é rainha. Helena olhou para o desenho, depois para a filha. Você me acha uma rainha, meu amor? Acho. Você é a mãe mais corajosa do mundo. Coragem. A mesma palavra que Helena usara na noite do desastre. Isabela tinha sido corajosa. Uma criança de 7 anos enfrentara um adulto cruel para defender a mãe. E agora Helena, adulta, com muito mais a perder, estava com medo de aceitar uma oportunidade. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Helena pegou o celular e digitou. Senhor Ricardo, sou Helena. Recebi sua carta. Gostaria de conversar sobre a proposta. Quando o senhor tem disponibilidade? Enviou antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio em menos de 1 minuto. Helena, pode me ligar agora? Ou, se preferir, nos encontramos amanhã em local neutro. Cafeteria, parque, onde você se sentir confortável. Você escolhe. Helena respirou fundo e digitou. Amanhã, 10 horas, cafeteria em frente à Praça Central. Estarei lá. E Helena? Obrigado por dar essa chance. Ela colocou o celular de lado e olhou para o teto do apartamento pequeno onde morava há 6 anos. Amanhã tudo podia mudar. A pergunta era, ela estava pronta para deixar mudar? Olhou para Isabela dormindo, para o desenho da rainha preso na geladeira com um ímã vagabundo. Vamos descobrir. Ela sussurrou para ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, Helena Martins deixou-se ter esperança. Helena chegou à cafeteria 15 minutos antes do horário marcado. Não porque quisesse parecer ansiosa, mas porque precisava desses minutos extras para acalmar o coração disparado e as mãos que não paravam de tremer. Ela usava a única roupa que possuía, que não era uniforme de trabalho. Uma blusa lisa azul marinho e calça jeans escura, simples, mas limpa e bem cuidada. Passara a manhã inteira decidindo o que vestir. Como se a roupa pudesse de alguma forma validar que ela merecia estar ali. Pediu um café que mal conseguiria pagar e sentou-se numa mesa ao fundo, de onde podia ver a porta. A cada pessoa que entrava, seu estômago dava um nó. Seria ele? Como seria vê-lo sem o disfarce, sem a barba falsa, sem a postura curvada de Roberto? Às 10 horas em ponto, a porta se abriu. Ricardo Almeida entrou.
E Helena o reconheceu imediatamente, mesmo sem nunca tê-lo visto sem disfarce. Havia algo nos olhos. Aquela atenção genuína, aquela forma de observar as coisas como se realmente visse o que outros ignoravam. Ele usava jeans e camisa social sem gravata. Nada ostensivo. Nada que gritasse dono de rede de restaurantes milionária. Parecia, propositalmente, apenas um homem comum. Os olhos dele vasculharam a cafeteria até encontrá-la. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, e caminhou até a mesa. Helena, senhor Ricardo, por favor, só Ricardo. Ele se sentou à frente dela. Posso pedir algo para você? Um café? Um lanche? Já pedi, obrigada. Silêncio desconfortável se instalou por alguns segundos. Ricardo olhou para as próprias mãos, como se estivesse procurando as palavras certas. Helena esperou, coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu não sei como começar isso, ele finalmente disse. Então vou ser direto. Tudo o que escrevi na carta é verdade. Vi tudo o que Maurício fez e me sinto responsável. Helena franziu a testa. Responsável? O senhor não sabia? Exatamente. Ricardo a interrompeu gentilmente. Eu não sabia. E essa é a questão. Eu construí um império, mas estava tão distante da realidade que não via o que acontecia nas fundações. Maurício operou por anos porque eu estava ocupado demais olhando planilhas e nunca olhei de verdade para as pessoas. Ele se inclinou para a frente e Helena viu algo nos olhos dele que a pegou de surpresa. Vergonha genuína. Você e outros funcionários sofreram porque eu falhei como líder. Então sim, me sinto responsável. Mas não estou oferecendo esse cargo por culpa ou por pena. Então por quê? Helena perguntou, voz mais firme do que esperava. Por que eu? Existem pessoas com faculdade, com experiência em gestão, com currículos impecáveis. Eu sou só uma garçonete. Você não é só nada. Ricardo balançou a cabeça. Helena, nos dias que trabalhei disfarçado, vi você atender clientes impossíveis com paciência que eu não tenho. Vi você proteger colegas mais novos. Vi você manter profissionalismo impecável mesmo sendo humilhada constantemente. Você já lidera. Só não tinha o título. Helena sentiu lágrimas ameaçarem, mas piscou forte para segurá-las. Eu não sei nada sobre gestão financeira, controle de estoque, recursos humanos. Eu não sei nem por onde começar. E eu vou te ensinar. Ou melhor, vou contratar quem te ensine. Ricardo tirou uma pasta que trouxera. Preparei uma proposta. Não precisa aceitar agora, mas quero que leve para casa. Leia com calma. E pense. Ele abriu a pasta. Dentro, havia um contrato detalhado. Gerente geral. Salário 3 vezes maior que o que você ganhava como garçonete. Benefícios completos. Plano de saúde para você e Isabela. Vale alimentação. Auxílio educação caso queira fazer faculdade. 3 meses de treinamento intensivo com consultores de gestão que vão te preparar. E depois disso, autonomia total para comandar o restaurante como achar melhor. Helena olhou para os números no papel e sentiu tontura. Aquilo era mais dinheiro do que ela ganhara em um ano inteiro. Isso é generoso demais. É justo, Ricardo corrigiu. É o que o cargo paga. Não estou inventando valores, Helena. Estou oferecendo o que qualquer gerente geral receberia. Ela folheou o contrato, lendo cláusulas que mal compreendia. Então parou numa página específica. Sociedade futura? Ricardo acenou. Não agora. Mas se em 6 meses você provar que consegue, e eu sei que vai conseguir, quero oferecer sociedade em uma nova unidade. Você comanda, eu invisto. Parceria real. Helena largou os papéis e olhou diretamente para ele. Por que está fazendo isso? De verdade. Não me diga que é só porque viu potencial em mim. Ninguém oferece sociedade para uma desconhecida. Ricardo respirou fundo. Porque você me lembrou de algo que eu tinha esquecido. O quê? Que negócios são feitos de pessoas, não de números. Ele olhou pela janela como se estivesse vendo algo distante. Eu construí essa empresa do zero. Comecei lavando pratos num restaurante quando tinha 17 anos. Sei o que é passar fome, trabalhar 16 horas por dia, ser invisível. Mas em algum momento, esqueci disso. Esqueci de onde vim. Ele voltou os olhos para Helena. Você me fez lembrar. E se eu não mudar agora, se não colocar pessoas certas nos lugares certos,
Vou continuar sendo o empresário que permite Maurícios existirem. Não quero ser essa pessoa. Pela primeira vez desde que se sentara, Helena relaxou levemente os ombros. Havia verdade naquelas palavras. Verdade crua, desconfortável, mas real. Eu tenho medo, ela admitiu voz baixa. Medo de aceitar e fracassar. Medo de decepcionar você, decepcionar minha filha, decepcionar a mim mesma. Esse medo é sinal de que você se importa. Ricardo sorriu gentilmente. Pessoas incompetentes nunca têm medo de fracassar, porque não se importam o suficiente. Você se importa. Isso já te coloca à frente de metade dos gerentes que conheci. Helena olhou de novo para o contrato. Para os números que podiam mudar a vida dela e de Isabela. Para a cláusula de sociedade que prometia futuro que ela nunca ousara sonhar. Posso fazer uma pergunta? Claro. E se eu realmente não conseguir? E se em 3 meses ficar claro que eu não tenho o que é preciso? Ricardo não hesitou. Então a gente reavalia. Talvez você prefira outra posição. Talvez precise de mais treinamento. Mas Helena, vou te dizer uma coisa. Fracasso não é tentar e não conseguir de primeira. Fracasso é não tentar por medo. Silêncio desceu entre eles novamente, mas dessa vez não era desconfortável. Era reflexivo. Helena pensou em Isabela, no desenho da rainha na geladeira, na forma como a filha a olhava, como se ela pudesse fazer qualquer coisa, vencer qualquer obstáculo. Pensou nos anos trabalhando duro, sempre invisível, sempre dispensável. Pensou em todas as vezes que engoliu humilhação porque precisava do emprego. Pensou na noite em que contou moedas na rua, sabendo que não daria para o remédio da filha. E pensou, quanto tempo mais vou deixar o medo decidir por mim? Ela olhou para Ricardo. Posso levar o contrato para casa, ler com calma? Claro, sem pressão. E posso fazer uma contraproposta? Ricardo piscou, surpreso. Pode. Helena respirou fundo, reunindo coragem. Quero começar como subgerente, não gerente geral. Quero aprender primeiro, cometer erros menores enquanto ainda tenho rede de segurança. Depois de 6 meses, se eu provar valor, aí sim assumo como gerente. Ricardo ficou em silêncio por 3 segundos. Depois sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele. Sabe o que isso me diz sobre você? O quê? Que você é exatamente a pessoa certa para o cargo. Porque você tem humildade de reconhecer o que não sabe. Muita gente aceitaria a promoção direta por ego e depois fracassaria espetacularmente. Ele estendeu a mão. Aceito sua contraproposta. Subgerente por 6 meses. Depois gerente geral. Helena olhou para a mão estendida. Aquela mão representava tudo que ela tinha medo de querer. Segurança, oportunidade, futuro. Ela apertou a mão dele. Aceito. Quando Helena voltou para casa naquela tarde, Isabela já tinha chegado da escola e estava com a vizinha. Mamãe! A menina correu para abraçá-la. Conseguiu emprego novo? Helena se ajoelhou na altura da filha, segurou o rostinho pequeno entre as mãos. Consegui, meu amor. Consegui um emprego muito, muito bom. Vai ganhar bastante? Vou. O suficiente para a gente nunca mais passar aperto. Isabela sorriu, mas então ficou séria. E o homem mau? Ele não vai estar lá, né? Não, meu amor. Ele foi embora e nunca mais vai voltar. E você vai ser feliz lá? Helena sentiu lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas. Vou tentar, meu amor. Vou tentar muito. Isabela abraçou a mãe com força. Eu sabia que você ia conseguir. Você é rainha, lembra? Helena riu chorando. Lembro, meu amor. Lembro. Uma semana depois, Helena Martins entrou no restaurante Grandeza pela porta da frente pela primeira vez na vida. Não como garçonete, não como invisível, como subgerente. Lúcia a recebeu na cozinha com o abraço apertado. Sabia que você ia voltar, menina. Mas não sabia que seria como chefe. Subchefe, Helena corrigiu sorrindo. Ainda tenho muito que aprender. Bobagem. Você nasceu para isso. Júnior apareceu acanhado. Helena, quer dizer senhora Helena, é bom ter você de volta. Só Helena, Júnior. Sempre foi só Helena. O dia passou numa nebulosidade de treinamentos, apresentações, pessoas a conhecer, sistemas a aprender. Helena se sentiu perdida dezenas de vezes. Mas cada vez que o medo ameaçava paralisá-la,
Ela lembrava. Isabela achava que ela era rainha. Ricardo achava que ela tinha potencial. E talvez, só talvez, estivessem certos. No final do expediente, Ricardo apareceu para verificar como tinha sido o primeiro dia. E então, ainda acha que foi boa ideia? Helena olhou ao redor. Para a cozinha onde trabalhara há anos sendo invisível. Para o salão onde fora humilhada publicamente. Para Lúcia e Júnior que agora a olhavam com respeito. Ainda estou apavorada, ela admitiu. Mas sim, foi boa ideia. Ricardo sorriu. Ótimo, porque amanhã vai ser ainda mais difícil. Mal posso esperar, Helena disse. E pela primeira vez em muito tempo, estava dizendo a verdade. Ela tinha medo, mas também tinha esperança. E esperança era combustível mais poderoso que medo. 3 semanas se passaram desde que Helena aceitara o cargo de subgerente. E cada dia parecia um teste diferente de suas capacidades e limites. Ela chegava às 7 da manhã e saía depois das 10 da noite, absorvendo tudo o que podia sobre gestão, finanças, controle de estoque, recursos humanos. Ricardo contratara 2 consultores especializados que a treinavam intensivamente. Era como beber água de uma mangueira de incêndio. Avassalador, mas necessário. Mas não era só aprendizado técnico que desafiava Helena. Era a mudança de dinâmica com pessoas que antes eram colegas e agora eram subordinados. Era o peso de tomar decisões que afetavam dezenas de vidas. Era olhar nos olhos de funcionários e ver o mesmo medo que ela sentira por anos. Naquela manhã de quinta-feira, Helena estava no escritório revisando relatórios de fornecedores quando Júnior bateu na porta nervoso. Helena, tem um problema. Ela ergueu os olhos. O quê? Um cliente na mesa 7 está causando confusão. Pediu para falar com o gerente. Helena sentiu o estômago apertar. Cliente difícil era teste de fogo para qualquer gestor. Vou lá. Quando chegou ao salão, viu um homem de terno caro gesticulando irritado enquanto Lúcia tentava acalmá-lo. Outros clientes já começavam a olhar desconfortáveis. Qual é o problema, senhor? Helena se aproximou com postura firme, mas voz educada. O homem se virou. Você é a gerente? Subgerente. Helena Martins. Como posso ajudar? Esse prato está frio. Pedi um risoto e veio gelado. Ele apontou para a mesa onde um prato intocado esperava. Helena olhou para o vapor ainda saindo do prato. Não estava gelado. Nem perto disso. Senhor, posso verificar pessoalmente? Ela se aproximou. Tocou delicadamente a borda do prato. Estava quente. O prato está em temperatura adequada. Mas se o senhor preferir, podemos refazer. Você está me chamando de mentiroso? O homem elevou a voz. E Helena viu algo familiar nos olhos dele. Não era sobre o prato. Era sobre poder. Sobre humilhar quem ele considerava inferior. Era Maurício de novo. Versão diferente, mas mesmo veneno. E naquele momento, Helena teve uma escolha. Podia se curvar, pedir desculpas por algo que não tinha feito, oferecer descontos e bajulação. Era o que a Helena de um mês atrás teria feito. Mas não era mais aquela Helena. Não estou chamando o senhor de mentiroso. Estou dizendo que o prato está quente. Posso refazê-lo se o senhor quiser, mas não vou aceitar que o senhor grite com minha equipe ou cause desconforto aos outros clientes. Voz firme, olhar direto. O homem ficou vermelho. Você sabe com quem está falando? Sou amigo pessoal do dono deste lugar. O dono é Ricardo Almeida. Quer que eu ligue para ele confirmar essa amizade? Silêncio. O homem percebeu que o blefe não funcionaria. Vou processar este estabelecimento por desrespeito. O senhor tem todo o direito. Nosso jurídico está à disposição. Mas enquanto isso, preciso pedir que o senhor abaixe o tom ou retire-se. O homem olhou ao redor. Outros clientes assistiam. Alguns pareciam aprovar a postura de Helena. Ele percebeu que não tinha plateia favorável. Isso é um absurdo. Nunca mais volto aqui. Jogou o guardanapo na mesa e saiu batendo o pé. Quando a porta fechou, Helena percebeu que estava tremendo. Não de medo, mas de adrenalina. Lúcia se aproximou, olhos arregalados. Menina, você acabou de expulsar um cliente. Eu sei. Helena respirou fundo. Fiz besteira? Não. A voz veio de trás. Ricardo estava parado na porta da cozinha. Ninguém tinha percebido quando ele chegara.
Você fez exatamente o certo. Ele caminhou até Helena. Aquele homem não era cliente. Era abusador procurando vítima. E você não deu essa satisfação a ele. Mas e se ele realmente processar? Deixa ele tentar. Temos câmeras, temos testemunhas. Ricardo sorriu. E temos uma subgerente que sabe defender sua equipe. Isso vale mais que um cliente tóxico. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não de forma ruim. Era como se uma casca antiga e medo se despedaçassem, revelando algo mais forte por baixo. Obrigada, ela sussurrou. Você não precisa agradecer por fazer o certo. Ricardo apertou seu ombro gentilmente. Aliás, posso falar com você no escritório? Tem algo que preciso te contar. No escritório, Ricardo fechou a porta e ficou sério. Helena, preciso ser honesto com você sobre algo. O estômago dela apertou. O quê? Tenho uma reunião com investidores na próxima semana. Estão propondo comprar a Rede Grandeza. Oferta muito boa. Poderia me aposentar tranquilo, viver de renda o resto da vida. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você vai vender? Não decidi ainda. Mas se vender, tudo muda. Novos donos podem querer própria gestão. Podem desfazer tudo o que construímos aqui. Podem. Ele hesitou. Podem te demitir. Entendo. Helena tentou manter a voz firme, mas falhou. 3 semanas. Apenas 3 semanas de esperança, e já estava desmoronando. Escuta! Ricardo se inclinou para a frente. Não quero vender, mas a oferta é de 15 milhões. É dinheiro que mudaria não só minha vida, mas de minha família. Poderia investir em outras coisas. Você não me deve explicações, Helena disse, forçando o profissionalismo. É seu negócio, sua decisão, mas afeta você. Afeta Lúcia, Júnior, todos os funcionários que finalmente estão sendo tratados com dignidade. Ricardo passou a mão no cabelo frustrado. E eu não sei o que fazer. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, posso ser sincera? Por favor, 15 milhões é muito dinheiro. Eu nunca vou ver nenhum milhão na vida. Então não posso julgar você por querer aceitar. Ela respirou fundo. Mas posso dizer uma coisa. Dinheiro você pode ganhar de outras formas. Mas mudar vidas, isso não tem preço. Ricardo a encarou. Você acha que estou fazendo diferença? Eu sei que está. Olha para mim. Há 1 mês eu chorava num beco porque não tinha dinheiro para remédio da minha filha. Hoje sou subgerente aprendendo a comandar um restaurante. Se você vender, talvez eu fique bem. Talvez não. Mas os próximos que vierem depois de mim? Os próximos Maurícios que aparecerem? Ela balançou a cabeça. Você construiu algo mais que restaurante, Ricardo. Construiu exemplo. Silêncio pesado desceu entre eles. Reunião é sexta que vem, Ricardo finalmente disse. Vou pensar até lá. Tudo bem. E Helena, independente do que acontecer, quero que saiba. Você foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Ela sorriu tristemente. Você também. Naquela noite, Helena voltou para casa mais cansada emocionalmente que fisicamente. Isabela já estava dormindo, mas deixaram um desenho novo na geladeira. Dessa vez era Helena com capa de super-heroína, voando sobre prédios. Helena tocou o desenho com dedos trêmulos. Se Ricardo vendesse, ela perderia não apenas emprego, mas propósito. Voltaria a ser invisível. Voltaria a ter medo. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Helena Martins? Voz masculina, grave. Sim, quem fala? Meu nome é Maurício Ventura. Lembra de mim? O sangue de Helena gelou. O que você quer? Calma, calma. Só queria conversar. Soube que você agora é subgerente. Parabéns. Subiu rápido, né? Se você está ligando para me ameaçar... Não, nada disso. A voz dele era melosa, falsa. Na verdade, queria te dar um aviso amigável. Esses investidores que estão querendo comprar o Grandeza, eu conheço eles. Trabalhei com um deles antes. E vou te dizer, se a venda acontecer, primeira coisa que vão fazer é limpar casa. Vão trazer equipe própria. E você, queridinha, vai ser primeira a sair. Como você sabe dos investidores? Ah, Helena, eu ainda tenho contatos. Ainda sei das coisas. Ele riu baixinho. Mas sabe, eu poderia ajudar você. Tenho influência com um dos compradores. Poderia colocar uma palavra boa, garantir que você fica...
Em troca de quê? De você admitir que eu não era tão ruim assim, que você exagerou, que convenceu o Ricardo a me demitir injustamente. A voz dele ganhou ponta de veneno. Você destrói minha carreira. Agora quero reconstruir minha reputação. Helena sentiu raiva substituir medo. Maurício, você roubou de funcionários, humilhou pessoas, destruiu vidas. Se você acha que vou mentir por você, então boa sorte ficando desempregada de novo. Dessa vez com referências ruins. Quem vai contratar uma subgerente sem experiência que foi demitida após um mês? Ele desligou. Helena ficou parada, telefone na mão, coração disparado. Maurício tinha razão em uma coisa. Se os investidores comprassem e a demitissem, ela estaria de volta à estaca zero. Pior que antes, porque agora Isabela tinha esperança. Tinha visto a mãe subir. Como explicar a queda? Ela olhou para o desenho da super-heroína na geladeira. Não, sussurrou para si mesma. Não vou desistir sem lutar. Na manhã seguinte, Helena chegou ao restaurante determinada. Procurou Ricardo. Preciso falar com você. É urgente. No escritório, ela contou sobre a ligação de Maurício. Ricardo ficou pálido de raiva. Ele se controlou. Ele te ameaçou? Não diretamente. Mas deixou claro que, se a venda acontecer, vou ser demitida. E que ele tem contatos com os compradores. Ele está blefando. E se não estiver? Helena olhou direto nos olhos dele. Ricardo, não estou dizendo isso para te pressionar a não vender. Seu dinheiro, sua decisão. Mas preciso saber. Se você vender, vai pelo menos tentar me proteger? Proteger os outros funcionários? Ricardo ficou em silêncio por longos segundos. Depois se levantou, foi até a janela. Sabe o que Maurício me fez perceber? O quê? Que eu construí império, mas esqueci das pessoas que o sustentam. Foquei tanto em crescer que parei de olhar para baixo, para a base. Ele se virou. 15 milhões são muito dinheiro, Helena. Mas você tem razão. Dinheiro eu posso ganhar de novo. Confiança de pessoas como você, isso não se compra. O que você está dizendo? Estou dizendo que não vou vender. Ele voltou para a mesa, pegou o telefone. Vou ligar para os investidores agora e recusar a oferta. Ricardo, espera... Não, você estava certa. Isso aqui não é só negócio, é missão. Ele discou. E algumas coisas não têm preço. Helena assistiu enquanto Ricardo, ao telefone, educadamente, mas firmemente recusava 15 milhões. Quando desligou, ela perguntou. Você tem certeza? Absoluta. Ele sorriu. Aliás, mudança de planos. Esquece os 6 meses de teste. A partir de agora você é gerente geral, oficial. O quê? Mas eu... Helena, você acabou de colocar cliente abusivo no lugar dele. Defendeu sua equipe. E esta manhã veio me contar sobre a ameaça de Maurício em vez de esconder. Isso é liderança. Você está pronta? Lágrimas encheram os olhos dela. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim. Eu não estou acreditando em você, Helena. Estou reconhecendo o que você já é. Naquela tarde, Ricardo reuniu todos os funcionários no salão. Pessoal, tenho 2 anúncios. Primeiro, recusei uma oferta de compra do Grandeza. Vamos continuar independentes, com a missão de tratar todo mundo, funcionários e clientes, com dignidade. Aplausos ecoaram. Segundo, Helena não é mais subgerente. A partir de hoje, ela é gerente geral oficial desta unidade. Mais aplausos. Lúcia abraçou Helena chorando. Júnior sorriu largo. Quando todos voltaram ao trabalho, Helena ficou por um momento sozinha no salão vazio, olhando ao redor. Este lugar a destruíra. E agora, a reconstruíra. Seu telefone vibrou. Mensagem de Maurício. Você vai se arrepender de ter me destruído. Helena olhou para a mensagem e, pela primeira vez, não sentiu medo. Respondeu. Você se destruiu sozinho. Eu só recusei ser sua vítima. Bloqueou o número. Virou-se para encontrar Dr. Campos parado na entrada. Dr. Campos, o senhor voltou. O médico sorriu. Soube que a gerência mudou. Vim conferir pessoalmente e trazer alguns colegas. Ele acenou para 3 pessoas atrás dele. Todos querem conhecer o restaurante que trata funcionários como seres humanos. Helena sentiu um nó na garganta. Sejam muito bem-vindos. Quando o Dr. Campos passou por ela, sussurrou.
Aquela noite que vi você sendo humilhada, pensei que nunca mais veria você sorrir. Estou feliz de estar errado. Eu também, doutor. Eu também. À noite, quando Helena chegou em casa, Isabela correu para abraçá-la. Mamãe, a tia da escola disse que você é gerente agora. É verdade? É sim, meu amor. Você é a mãe mais incrível do mundo. Isabela apertou mais forte. Eu sempre soube que você voava, que nem no desenho. Helena abraçou a filha, permitindo-se finalmente acreditar. Ela tinha voado. Contra todas as probabilidades, contra todos os medos, contra todos os Maurícios do mundo. E estava apenas começando. 6 meses se passaram desde que Helena assumira oficialmente como gerente-geral do Grandeza, e a transformação era visível em cada detalhe. O ambiente era outro. Funcionários sorriam de verdade, não por obrigação. Clientes comentavam sobre a diferença na energia do lugar. E os números, melhores que nunca. Não porque Helena explorasse sua equipe, mas exatamente porque não explorava. Pessoas felizes trabalham melhor. Era simples assim. Naquela manhã de sábado, Helena chegou ao restaurante mais cedo que o normal. Hoje era dia especial. Muito especial. Ricardo estava esperando na porta com um sorriso misterioso. Pronta? Pronta para quê? Helena franziu a testa. Você só disse para eu chegar cedo. Não disse por quê. Vem comigo. Ele a guiou não para dentro do Grandeza, mas para o carro dele estacionado na frente. Ricardo, o que está acontecendo? Confia em mim? Helena pensou por um segundo. Depois sorriu. Confio. 20 minutos depois, o carro parou em frente a um prédio comercial em um bairro movimentado da cidade. Helena reconheceu a região. Classe média, muito movimento, perfil completamente diferente do Grandeza original. O que estamos fazendo aqui? Ricardo apontou para um espaço amplo no térreo, com grandes janelas de vidro e uma placa de "Aluga-se" na porta. Lembra que prometi sociedade em uma nova unidade? O coração de Helena acelerou. Lembro. Então, ele tirou uma chave do bolso. Bem-vinda ao futuro restaurante Recomeço. Nosso restaurante. Helena ficou sem ar. Nosso? 40% seu, 60% meu. Você comanda completamente. Eu invisto e fico nos bastidores. Ele estendeu a chave. Quer ver por dentro? Com mãos tremendo, Helena pegou a chave e abriu a porta. O espaço era perfeito. Não luxuoso como o Grandeza, mas acolhedor. Amplo o suficiente para 60 lugares. Cozinha industrial espaçosa. Luz natural entrando pelas janelas enormes. É lindo, ela sussurrou. E é seu. Ricardo encostou na parede, observando-a caminhar pelo espaço vazio. Helena, nos últimos 6 meses você provou que é mais que gerente. Você é líder nata. Transformou o Grandeza. Agora quero ver você criar algo do zero, do seu jeito. Mas eu não sei se consigo. Pare! Ricardo levantou a mão. Quantas vezes vamos ter essa conversa? Você consegue, já provou. Agora só precisa acreditar. Helena olhou ao redor, imaginando. Mesas com toalhas simples, mas elegantes. Cardápio acessível, mas de qualidade. Funcionários bem pagos e respeitados. Um lugar onde pessoas comuns pudessem se sentir especiais. Quando podemos começar? Ricardo sorriu. Reformas começam semana que vem. Inauguração em 2 meses. Se você aceitar, claro. Eu aceito. Sem hesitação dessa vez. Eu aceito. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Helena. Ela dividia tempo entre gerenciar o Grandeza e planejar cada detalhe do recomeço. Escolhia móveis, criava cardápio, entrevistava funcionários. E fazia questão de escolher pessoas como ela tinha sido. Invisíveis, subestimadas, com potencial que ninguém via. Contratou Júnior como subgerente. Ele tinha talento, só precisava de oportunidade. Lúcia aceitou comandar a cozinha do Recomeço, trazendo consigo receitas e décadas de experiência. Cada funcionário foi escolhido não pelo currículo perfeito, mas pelo caráter e vontade de crescer. Isabela, agora com 8 anos, acompanhava tudo com olhos brilhando. Ela fazia desenhos dos uniformes, sugeria cores para as paredes e contava para todo mundo na escola que a mãe ia abrir um restaurante. Mamãe, posso ir na inauguração?
Ela perguntou uma noite enquanto Helena revisava orçamentos. Claro que pode, meu amor. Você é minha convidada VIP. E posso levar a professora? Ela disse que quer conhecer você. Helena sorriu, emocionada. Isabela tinha orgulho dela. Não vergonha do trabalho da mãe. Não pena da situação delas. Orgulho genuíno. Pode trazer quem quiser, meu amor. A noite de inauguração chegou numa sexta-feira chuvosa de junho. Helena estava nervosa de um jeito que não sentia desde a primeira reunião com Ricardo. Conferiu tudo pela 10ª vez. Mesas arrumadas, cozinha pronta, equipe uniformizada e sorridente. O cardápio era perfeito. Pratos de qualidade a preços acessíveis. Nada muito sofisticado, mas tudo feito com carinho. Exatamente o que pessoas comuns mereciam, mas raramente tinham acesso. Às 7 da noite, as portas se abriram. E as pessoas vieram. Não apenas convidados VIP ou clientes do Grandeza, vieram vizinhos, famílias, jovens casais, idosos. Gente de verdade procurando lugar acolhedor para comer bem sem gastar fortuna. Dr. Campos chegou com a esposa, cumprimentou Helena calorosamente. Não perderia isso por nada. Você merece todo o sucesso do mundo. Lúcia comandava a cozinha como maestrina, gritando ordens, mas sempre com um sorriso no rosto. Júnior atendia mesas com confiança nova, não mais o garçom inseguro de meses atrás. E Helena circulava pelo salão, conversando com clientes, garantindo que tudo estava perfeito. Foi quando viu Ricardo parado na entrada, observando tudo com expressão que ela não conseguia decifrar. Ela se aproximou. Tudo bem? Mais que bem. Ele tinha lágrimas nos olhos. Sabe o que estou vendo aqui? O quê? Redenção. Não só sua. Minha também. Ele olhou ao redor. Construí império pensando em lucro. Você construiu isso aqui pensando em pessoas. E sabe qual vai durar mais? Helena não respondeu. Apenas apertou a mão dele. Obrigado. Ela sussurrou. Por acreditar quando nem eu acreditava. Não precisa agradecer. Você fez tudo sozinha. Não, você me deu a chance. Isso muda tudo. No meio da noite, quando o restaurante estava lotado e barulhento de conversas felizes, Helena viu Isabela sentada numa mesa do canto desenhando. Ela se aproximou. O que está desenhando, meu amor? Isabela levantou o papel. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее.
примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120
То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег ему, у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,